Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BíbliaCast! E já para você ter aquela melhor experiência com a gente, se você tá pelo celular, clica na nossa carinha, a engrenagem aparecer aqui em cima, ou então pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo. Já selecione imagem de mais alta qualidade para você ter a melhor experiência aqui com a gente. E vamos hoje de Levíticos 11 a 14. Então a gente vai ler aqui para vocês e no final a gente vai fazer a nossa análise. Então fica com a gente até o final e já compartilha esse vídeo aí com outra pessoa para depois vocês estarem conversando e crescendo ainda mais juntos, tá? Então aqui a gente só fazendo um review um pouquinho, né? Deus estava junto com Moisés, passando toda o direcionamento de como tinha que as pessoas se organizassem, caso cometesse algum pecado, se tivesse gratidão pela colheita e tudo mais, o que eles tinham que fazer, né? Qual era a oferta que tinha que ser feita, o holocausto, que é tipo queimar um animal, queimar uma oferta ali, né? Como meio de gratidão ou como meio de propiação por um pecado. E teve a ordenação também da família de Arão para ser a família que vai cuidar do templo, né, do tabernáculo, que é a tenda do encontro, que era o lugar mais sagrado ali no meio dos israelitas, que era onde se encontrava Deus, assim, entre aspas. E aí aconteceu que o quê? No episódio anterior, a Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, os filhos mais velhos, que foram consagrados para estar ajudando Arão, o sacerdote, na tenda do encontro, fizeram um fogo estranho ali para Deus e Deus desceu fogo do céu, consumiu eles ali na hora. E aí a gente vai continuar vendo agora, né? Levíticos 11. O que acontece pós isso, né? Levíticos 11. Animais puros e impuros. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todos os que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todas as outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas, vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres
estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumine é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo o que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde. Então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas, se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver impuro, se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão será proibido a vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés. São proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. Ela estará debaixo das mesmas exigências que a lei faz das mulheres no seu período menstrual. No 8º dia, depois do nascimento, o menino terá de ser circuncidado. Depois disso, a mãe aguardará 33 dias para ser purificada por causa da perda de sangue. Nesse período, ela não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao tabernáculo, até que se cumpra os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura por 2 semanas, como acontece durante o seu período menstrual.
Depois ficará ainda 66 dias em processo de purificação por causa da perda de sangue. Terminando o prazo da purificação, quer pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mãe trará um cordeiro de 1 ano de idade e um pombinho ou uma rolinha. O cordeiro é para a oferta queimada e a ave para a oferta pelo pecado. Essas ofertas deverão ser trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote apresentará as ofertas ao Senhor, a fim de obter perdão pelos pecados da mulher, e ela ficará purificada da perda de sangue causada pelo nascimento da criança. Mas se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, uma ave para a oferta queimada e a outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a oferta para obter o perdão dos pecados e ela ficará pura. Levítico 13. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar permanecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha da pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará. E se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este o examinará. E se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele o declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele o declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas, se quando o sacerdote o examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém
tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela estiver se tornado branco e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não tiver mais profunda do que a pele e estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se todavia a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, não tiver diminuído, é um inchaço de queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna. Isto é lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal da sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelo nela e não aparecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará. E se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelo. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu o pelo escuro, a sarna está curada, a pessoa está pura, e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhes caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas, se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastrou pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra da pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer manchas de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida, ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia, examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pela peça de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro.
ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada ou qualquer objeto de couro que estiver à mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas, se quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então, ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver alterado a sua cor, ainda que não tenha espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver um mofo será queimado com fogo. Mas, se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou dos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação para os casos de um leproso purificado. Ele será levado ao sacerdote, e este sairá do acampamento para examinar a pessoa. Se a pessoa estiver curada da lepra, então o sacerdote ordenará que sejam trazidos 2 aves vivas e puras, e um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho carmesim e um ramo de ísopo. Ele mandará matar uma das aves e que seja posta numa vasilha de barro sobre água corrente. O sacerdote tomará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, o pano tingido de vermelho carmesim e o ísopo, e o molhará com sangue de ave sacrificada em água corrente. Então ele borrifará 7 vezes aquela pessoa que está sendo purificada da lepra. Só depois disso, o sacerdote a declarará pura. Em seguida, soltará a ave viva, para que viva livremente em campo aberto. Para completar a purificação, a pessoa que está sendo purificada lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e tomará banho, e assim estará pura. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas terá de ficar fora da entrada da sua tenda por 7 dias. No sétimo dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos seus pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, e então será considerada pura. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano de idade e 3 jarros de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite, como oferta de cereais, e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado de fazer a purificação apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe na entrada do tabernáculo. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa. Além da caneca com azeite, ele os moverá diante do Senhor com um gesto de apresentação apropriado. Então matará o cordeiro no lugar em que se costuma matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas, no lugar santo. Porque a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, pertencem ao sacerdote. É oferta muito sagrada. O sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para colocar um pouco na orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois o sacerdote pegará a caneca com azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na palma da mão esquerda e daquele azeite borrifará com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Da sobra do azeite que está na mão esquerda, o sacerdote colocará um pouco na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita
e no polegar do pé esquerdo, aquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está em sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote obterá o perdão dos pecados daquela pessoa. Então o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado, obtendo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada da sua impureza. Feito isso, o sacerdote matará o animal dado para a oferta queimada e oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados para aquela pessoa que finalmente terá declarada pura. Se a pessoa for pobre e não tem recursos para isso, poderá trazer somente um cordeiro para a oferta pela culpa para ser apresentada ao Senhor com os movimentos apropriados feitos pelo sacerdote para obter o perdão dos pecados. Além do cordeiro, a pessoa trará um jarro de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite, para a oferta de cereais e uma caneca de azeite. Deverá trazer também 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, e usar um deles como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. No 8º dia, essas coisas serão trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo para sua purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca com azeite em separado e os moverá perante o Senhor com gestos de apresentação apropriados. Depois matará o cordeiro e pegará um pouco de sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, daquele que está sendo purificado. O sacerdote derramará azeite na palma da sua mão esquerda, e com o dedo direito borrifará um pouco do azeite na palma da sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Depois colocará um pouco de azeite da palma da sua mão na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo, daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será derramado na cabeça daquele que está sendo purificado, para obter perdão pelos pecados diante do Senhor. Depois oferecerá uma das rolinhas ou dos pombinhos, conforme os seus recursos. Uma das aves é para a oferta pelo pecado, a outra como oferta queimada, para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote obterá o perdão dos pecados diante do Senhor daquele que está sendo purificado. São estas, pois, as leis para a purificação das pessoas que têm lepra e que não têm os recursos devidos para fazer a oferta da sua purificação. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, terra que darei a vocês, e eu puser uma mancha de lepra numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: Parece que há uma mancha de lepra em minha casa. O sacerdote mandará que desocupem a casa antes de examinar a lepra, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá até lá e examinará a casa. Ele examinará as manchas nas paredes e, se elas estiverem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se as manchas se alastraram nas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Além disso, fará que a casa inteira seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado fora da cidade num lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas, e a casa será rebocada com um novo reboco. Se as manchas tornarem a alastrar-se pela casa, depois de terem arrancado as pedras e a casa ter sido raspada e rebocada, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se as manchas se alastraram pela casa, é lepra contagiosa, a casa será impura. Esta casa será então totalmente demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro.
Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada ficará impuro até a tarde. Quem se deitar ou comer naquela casa terá de lavar a roupa usada na ocasião. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se alastraram nas paredes reformadas, ele declarará pura a casa, porque as manchas desapareceram. Para completar a purificação da casa, pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e ísopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro em água corrente. Em seguida, pegará o pedaço de madeira de cedro, o ísopo, o pano vermelho e a ave viva, e o molhará no sangue da ave morta e na água, e borrifará o sangue 7 vezes na casa. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com ísopo e com o pano vermelho. Então o sacerdote soltará a ave fora da cidade, para que viva livremente nos campos. Assim fará a cerimônia de purificação da casa, e ela ficará pura. São essas as leis acerca dos vários tipos de lepra, de sarna, de manchas nas roupas ou numa casa, ou de inchaço, feridas, ou tumores e manchas brilhantes na pele. Assim deve-se fazer quando alguma coisa é pura ou impura. São essas as leis a respeito de qualquer tipo de lepra. Rapaz, é tintim por tintim o É negócio, né? muito detalhadinho, né? É muito detalhe, tá doido. E vamos para nossa análise, então, né? De Levíticos 11 a 14. O que podemos ver aqui? Que, cara, parece que Deus fala assim que nem com criança, né? Ó, é assim, assim, assado. Então, se você fizer assim, assim, assado, é assim, assim, assado. Parece que você fica repetindo, né? Exatamente. Mas é muito bacana porque é assim, um detalhe diferente já é uma outra coisa. Ah, se ficou um pouquinho mais, diminui um pouquinho mais a mancha, então pode ser que não esteja com lepra, então fica mais 7 dias lá e aí o sacerdote vai e verifica. Então, assim, eu acho que é muito, chama muita atenção essa parte da mancha, né, da lepra, que para eles ali era uma questão muito de impureza, né? Mas o 11 a gente começa ali com os alimentos, né? E os animais puros e impuros. Os animais que poderiam ser comidos, É, né? E aqueles que não poderiam ser comidos. E é igual você falou, é muito detalhado as coisas, né? Porque ele começa falando assim, os animais com cascos fendidos, divididos em 2 unhas e que rumina. Então ele já começa, ele deixa claro isso, mas daí ele entra, né? Tipo assim, Deus entra em exemplos. Então é, aqui desde o começo no 11 disse o Senhor a Moisés e Arão. Então aqui é o tempo inteiro Deus falando com Moisés e Arão. Não era só até com um, né? Era sempre com os dois agora. Porque Arão já era um sacerdote, então Arão tinha que saber das coisas também. é. Então é Moisés e Arão e ele fala: tem que ser animais de cascos fendidos, divididos em 2 unhas e que rumina. Ele podia ter acabado aí e estava tudo perfeito, mas daí ele começa Dando exemplos, explicando, né? ó, o coelho, ele embora rumina, não tem unhas fendidas, Então não pode não pode comer. comer, E o camelo, então ele vai dando explicações tudo certinho, né, para entender, porque tinha que ser esses dois em conjunto, né? exatamente. E aqui a gente tem que lembrar o quê? Que é Antigo Testamento. Então, tem animais aqui que eram considerados impuros que hoje em dia a gente come por conta do Novo Testamento. Então, a gente não tá pecando contra a Bíblia, contra os mandamentos de Deus, tá? É porque aqui nesse momento a gente ainda tá lendo sobre antes da vinda de Cristo. Então, depois que ele vem, muita coisa às vezes muda. E até essa parte nossa de alimentação também foi mudada, assim como o Shabat foi alterado. Então, essa parte aqui dos alimentos, é legal a gente ler assim sobre os animais que a gente pode comer, porque mostra assim que também não foi tirado do sovaco, tipo, ah, nossa, vamos testar, vamos comer esse animalzinho aqui, vamos não sei o quê. Não, Deus já foi ordenando, então é bíblico que a gente pode comer a carne, né? Só que assim, a gente relembra também que lá na época de Gênesis, na criação e de Noé ali na arca, dá a impressão que todo mundo ali era vegetariano, né? Porque tinha todos os tipos de animais,
só que um não comeu o outro. E ali dentro tinha até leão, tinha feras maiores que hoje a gente olha e vê que é super carnívoro, mas ali eles passaram dias dentro da Arca de Noé e não se comeram, né? Então a gente vê aí uma evolução também nossa. E aqui a ordenança de Deus sobre o animal que a gente pode comer e animais que a gente nem pode tocar também quando ele morre, né? Você não toca no cadáver dele. E se você toca, você se torna impuro, só que é até o entardecer. Então, vamos dizer assim, o pôr do sol, ele vai te purificar. Então, dá a impressão que é isso, né? Ah, o sol tá alto e você cometeu essa impureza. Mas quando o sol se pôr, você vai ser purificado. É como se um ciclo fosse renovar, né? Então é muito legal que essa parte, como não é tão um pecado, e não, ah, nossa, eu toquei num cadáver, aí eu tenho que fazer um holocausto. Não, como esse daqui é algo que você pode ser limpado, né? Tanto é que ele fala, ah, se você tocar, tira suas roupas, coloca ela para lavar, se lave, e ao pôr do sol você tá purificado novamente, né? Então isso que eu achei muito bacana sobre a conduta do Antigo Testamento. E E que sobre também muda, né? E daí no Novo Testamento isso daí também já muda mais, já tem uma outra visão sobre isso. Mas é legal, igual, às vezes, mas então por que que a gente leu o Antigo Testamento, né? Para você compreender o Novo Testamento e para você saber que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então algumas coisas irão mudar, sim, mas para até entender a mudança, você precisa entender o passado, você é, precisa entender o que mudou. Você simplesmente, mudou, agora é dessa forma. Tá, mas então como era antes? Há essa necessidade da gente entender até algumas falas, alguns comportamentos que a gente vai ler no Novo Testamento, e para entender isso é preciso entender o Velho Testamento, é preciso entender como o povo se comportava, é preciso entender as diretrizes e os mandamentos do Velho Testamento, né? Isso é importante até para a gente entender muito ainda como vivem algumas pessoas, principalmente os judeus ainda eles vivem no Velho Testamento. Então é necessário ter esse entendimento, né? É. E é muito legal também pra gente ver assim, por que que algumas pessoas falam que não come porco, né? Ah, Exato. por que que não faz isso, não faz aquilo? E pelo seu entendimento, pela sua leitura e aprofundamento no Antigo Testamento, você fala, ah, por conta daquilo. Ah, por que que alguma religião guarda o sábado? Ah, por conta daquilo. Então, é por isso que é tão importante. Eu era da pessoa que falava, ah, mas eu vivo hoje no presente, por que eu preciso ficar sabendo do passado? Mas é importante para a gente ter embasamentos, para a gente não ser aquela pessoa alienada, assim, tipo, ah, só tô fazendo só. Não, é muito bacana quando você tem um aprofundamento bíblico aqui, histórico, né, sobre como tudo foi acontecendo para a gente saber mais e poder discutir, né, poder argumentar, poder entender. Você tá numa roda de conversas ali, você tá também mostrando que você tem entendimento, você tem embasamento, e assim como aparece aqui também no Levítico 12 também sobre o parto, né? Como que era a diferenciação de você ter uma filha mulher e um filho homem, o quanto você era puro, o quanto você era impuro, porque até para você parir ali por tanto de sangue que você tirava, né? Você se tornava impura. Mas por que que o sangue te tornava impuro, né? Porque o sangue era a vida ali para eles. Então, o sangue era parte de purificação, de parte de holocausto também. Então, por isso que a mulher, quando ela gerava um filho, né? Paria um filho ali, ela se tornava impura por um período por conta disso, porque o sangue dela tocou a pele dela também, né? Então, assim, E, é e, há, e bacana. há a necessidade da gente deixar bem claro o entendimento de que uma pessoa impura não era uma pessoa em pecado, né? É, Não há essa semelhança. Ah, eu sou uma pessoa impura, eu estou em pecado. Não, não é isso. É que a gente tem que entender que uma pessoa impura, naquele momento, ele não poderia fazer determinadas coisas, porque ele estava num período, vamos dizer assim, não é nem de pecado, nem uma pessoa suja, mas é uma pessoa que não estava em condições de ir até o templo. é, Então, assim, ele não estava ali realmente assim, em condições apropriadas
de ir até ao tabernáculo, que era um lugar totalmente santo. Então ela estava em pecado? Não, ela não estava em pecado. Ela estava suja, vamos dizer assim, suja de terra, de nessa visão que a gente tem? Não, ela também não estava suja. A pessoa era limpa, ela não é porque ela estava tendo igual da mulher ou que tocou o cadáver que ele estava sujo, que ele estava fedido. Não tem nada a ver essa semelhança. Ele só aqui, né, no Velho Testamento usa essa palavra impuro. Eles não estavam em condições de ir até o tabernáculo, eles não estavam em condições de fazer alguns Rituais, né? rituais que eram naquele momento. Mas é somente isso, não é tipo assim, meu Deus, nossa, ficou impura, ela está em pecado, ela vai. Não, não tem nada a ver com isso, né? É. A única coisa que é mais assim visível é essa parte da lepra, tanto é que eles eram isolados, eles tinham, vamos dizer, um monte lá dos leprosos, que é já uma mancha na pele, que já é uma erupção da pele, né? Porque aqui a gente tem que entender que a Bíblia, novamente, e isso já foi falado em alguns outros episódios, a Bíblia ela foi escrita em hebraico. A palavra lepra que ele usa aqui é uma palavra em hebraico que foi traduzida para o português como lepra. No entanto, essa palavra, né, que a gente usa na tradução nossa lepra, em hebraico ela é uma palavra que ela também é usada como para falar de mofo, usada como para falar em mancha na pele, é usada para o 14 termina falando, tipo, usando como inchaço, feridas, tudo eles usam a palavra lepra, entendeu? Mas no hebraico é tipo como se fosse uma doença contagiosa, que no português, na Bíblia, a gente lê como lepra, mas até em algumas passagens, quando fala mofo na parede, é igual no meu fala mofo na parede. Em algumas Bíblias fala lepra na parede. Eu acho que todo mundo tem noção que não existe uma lepra na parede, né? A lepra, o conhecimento que a gente tem de lepra hoje, ela não vai parar numa parede, ela não vai parar numa roupa, entendeu? Então, é só para É vocês tudo entenderem. que se espalha, né, em si, que nem um mofo. É, um pão mofado, se você deixa junto com outro pão mofado, ele vai se espalhar. Então, a lepra é uma denominação de algo que se espalha, né, que se contamina, que Isso, se. correto. É, então, é esse o nome generalizado para isso daí do Antigo Testamento. Então, aquelas feridas, assim, tipo, que saía pus e tudo, o que eles entendiam? Que isso podia contaminar, assim, em contato com o outro. Por isso que essa parte aberta, né, algo ferido seu que está aberto, é perigoso, mas não é só perigoso para o outro, perigoso para você, porque você pode se contaminar e ali piorar. Então, por isso que você tinha que ficar separado ali 7 Isolado. dias, né, isolado, e ver se aquela ferida diminuiu. Se diminuiu, não foi contaminada. Então, você já pode estar voltando, mas se aquela ferida aumentou, é porque essa ferida aberta, ela já foi contaminada. E aí você pode passar para uma outra pessoa que tá com uma feridinha. Então, assim, é legal da gente olhar porque é uma conduta que Deus estava utilizando até mesmo para não disseminar uma doença, vamos Sim. dizer, né? E é uma atitude que, igual a gente fala, a Bíblia é tão atual, porque no Covid a gente viveu isso. O que foi o É, isolamento? Você não para você passar não uma passar a doença. É contaminação. exatamente isso. Então, tipo, nossa, meu Deus, houve ali um discernimento de, né, De de pessoas, né? pessoas. Não, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Então, até quem analisava, isso é muito bacana, quem analisava, quem fazia análise se Era o aquela doença sacerdote, né? estava, né, estava aumentando ou não, era os sacerdotes, pessoas totalmente assim ungidas por Deus, com sabedoria de Deus. Então não era nenhuma pessoa tipo assim Aleatória, vou vir aqui aleatória, te julgando. exato, com pensamento talvez maléfico ou alguma coisa assim, né? E o que é legal também da gente observar é porque, assim, a lepra aqui, quando a gente leva para os filmes, né, de época que a gente vê aquela pessoa muito nojenta, né, cheia de pus e tudo mais. Não chegava a ser tudo isso. Então, a gente trazendo hoje para o nosso presente, dá para você entender como se fosse essa parte do Covid mesmo, para você não contaminar um outro. Então, é legal esse exemplo É. pra gente não generalizar, né? Pra achar que a lepra era aquele negócio feio ali, né? Feio, muito É, zoado, alguma coisa assim, né? Muito bizarro, nem nada do tipo. E aqui ele fala, né, também na roupa e na casa. Então Deus passa para Moisés e para Arão todas as diretrizes que eram preciso fazer
se uma mancha tivesse numa roupa, numa casa, como que tinha que ser. E é isso, né? Um ensinamento realmente ali para uma doença, vamos dizer assim, para não sei se dá para falar uma doença, ou até Uma infecção, uma infecção, como que fazer para parar aquilo ali, né? O que que né? era Para não se preciso para não alastrar para ser todo mundo, porque né? eles viviam tudo em comunidade, era tipo assim, pessoas próximas, tendas próximos de tendas. Era um E em meio negócio. a um deserto, né? Então, assim, a gente não pode pensar que é igual a gente aqui hoje em dia, cada um na sua casa, tem chuveiro e tudo. Não, eram barracos e que nem tomavam banho assim direito, né? Até que eles falam assim, ah, pega, lava o pé. Então, assim, dá uma impressão de que a higiene deles era bem restrita, né? Sim, sim. Então, assim, Lá, se um limpavam. ficasse leproso e ficasse no meio de todo mundo, ia contaminar todo mundo. Então é mais assim, eu acho que uma contenção de doença do que até mesmo, tipo, nossa, não vou te tocar, alguma ah, coisa. Era Naquela mais época, isso. tipo, geralmente a limpeza era feita mais só das partes Íntimas, né? íntimas, assim, com um paninho. Não era banho igual a gente toma hoje. Não tinha nem. Era um deserto, né, pessoal? Não tinha essa, Esse luxo que a gente tem hoje. essa disponibilidade de água como a gente tem, que hoje toma 2, 3 banhos por dia. Exatamente. E eu acho que é isso, né? É isso. É isso. Hoje a gente deu para aprofundar um pouco mais do que é lepra. Então, acho que é legal até você ler de novo esse capítulo de Levítico, né? 13 e o 14, porque a lepra era algo muito característico do Antigo Testamento e era algo até que as outras pessoas às vezes passavam e cuspia no leproso, né? Então, para você entender por que, que tinha essa conduta das outras pessoas, porque às vezes a gente julga muito, né? Nossa, o Antigo Testamento o povo era muito, né, extremista, mas não, era uma conduta que era para ser feita, mas também tinha essa parte da conduta das pessoas excomungarem muito o leproso. Então, aqui quando você lê, você vai entender um melhor sobre tudo que é a lepra, né? De quais são as características disso, para você conseguir, quando tiver até assistido um filme, falar: ah, nossa, aquele de lá é um leproso, por isso que está acontecendo isso. Então, para você ter mais entendimento, né? Acho Isso que isso é muito mesmo. bacana. Então já coloca aqui no comentário já sua visão sobre isso, sobre como foi essa conduta do passado aí, sobre isolar mesmo. Se você concorda, se você discorda, se você vivesse nesse passado aqui, o que você ia achar sobre todas essas leis, né, que foram sido criadas. E mais ainda para você estar aprofundando, a gente tem o nosso Ouvintes da Fé, que é o Netflix da Fé, para você estar sendo mais avivado, você estar se movendo ainda mais com testemunho de pessoas comuns, tendo um caminhar com Deus, né? Como que foi esse posicionamento, como ter mais intimidade. Então, por isso que é muito importante você estar em um ambiente desse, para você estar caminhando ainda mais em fé, estar sendo ainda mais avivado. E esse link para você estar dentro desse ambiente já tá aqui na descrição, é o primeiro link. Você se cadastra, entra aí na plataforma da Hotmart. Depois de você entrar nessa plataforma, você já vai ser levado a uma comunidade no WhatsApp, onde você vai encontrar outras pessoas que estão nesse caminhar, nesse mover, assim como você, viu? E a gente se vê no próximo episódio para continuar vendo toda essa lei aqui que Deus está colocando. E também nos vemos no Ouvintes da Fé. Te espero lá, viu? Um beijo. Tchau, Tchau! tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!